Olá pessoal, muito boa noite, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Fala Ansiedade. Estou muito feliz de estarmos juntos aqui para mais um episódio. Hoje é o episódio número 61. O tema de hoje eu acho que é uma frase empoderadora, ao mesmo tempo é uma frase que é importante da gente tomar consciência. É uma frase que de verdade eu tenho uma grande convicção em dizer e vamos destrinchar essa frase ao longo desse episódio de hoje, que é: você é mais forte que sua ansiedade. Você é mais forte que sua ansiedade. A gente fez um post aqui, né? Compartilhou, na verdade, um post. E foi legal porque eu convidei muita gente a dizer, né? Eu acredito. Muita gente comentou. Então agora eu sei que muita gente comentou, teve gente que falou: ai Pedro, eu queria muito acreditar mais nisso. Então eu achei que fosse importante da gente fazer um episódio falando sobre esse tema, sobre essa frase: você é mais forte que sua ansiedade. E vamos explicar por quê. E vamos tomar consciência, porque o grande desafio é justamente a gente se perceber e a gente ver qual que é o nosso tamanho, qual é o tamanho da ansiedade, porque isso faz com que a gente consiga superá-la. Então, vejo como um tema bastante importante. Quero, como sempre, perguntar para vocês se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. Pelo jeito sim, um monte de coraçãozinho já, é isso mesmo, muito obrigado. Quero dar boa noite aqui, o pessoal já está falando. Boa noite, André, Verônica, Luna, Jenny, Ana Lúcia, Luísa. Se vocês quiserem aí, puderem de repente me mandar o nome de vocês, a cidade, o estado de onde vocês estão falando. Aí a gente vai interagindo aqui. Temos para reforçar também, e é claro que aí quem está acompanhando ao vivo, acompanhando aí nessa semana, hoje é dia 31 de março de 2020. Março de 2020, tantos acontecimentos, tantas mudanças, tantos desafios, tantas lives, né? Eu até acabei entrando até um pouquinho atrasado aqui, hoje o dia foi corrido, mas eu queria até contar quantos episódios a gente teve, não deu tempo, então não sei, mas foram bastante. E eu fico muito feliz de vocês estarem aqui comigo. Claro, se você estiver vendo, ouvindo, acompanhando isso em outro momento, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo de melhor para vocês. Mas eu quero começar também relembrando que a gente vai ter o nosso evento, a Masterclass, a aula Chega de Crise. Eu, sinceramente, não tenho como contar quantas pessoas que já vieram conversar comigo e falar: Pedro, o que é que eu faço? Porque eu estou tendo crise de ansiedade e eu não sei o que eu faço. E essa aula vai ser justamente para falar o que você pode fazer. E eu destrinchei isso em 3 aspectos. O que a gente pode fazer? O que a gente pode aprender? O que a gente precisa desaprender e o que a gente precisa desenvolver para não ter mais crise de ansiedade. Então, eu acho que é um tema muito importante que a gente vai conversar na terça-feira que vem, exatamente daqui a uma semana, dia 7 de abril, mas é só para quem tiver feito o cadastro. O cadastro é gratuito, é só você fazer a sua inscrição, colocar lá seu e-mail, confirmar o seu e-mail, porque a gente vai mandar só por e-mail. Então, corre lá, tá aqui no meu perfil do Instagram, Pedro Costa _, aquela linhazinha embaixo, Fala Ansiedade, Pedro Costa Fala Ansiedade, e faz a sua inscrição. Ao mesmo tempo, vamos seguir no tema de hoje. Também um aviso que me deixou muito feliz, ontem à noite aqui, eu não sei quem estava junto, quem estava aqui junto ontem pode até falar também. No nosso plantão Fala Ansiedade, a gente está agora com mais uma linha editorial, que é o plantão Fala Ansiedade, onde a gente
onde eu entro aqui ao vivo e a gente vai respondendo comentários e perguntas sem um tema. Mas o tema de hoje é: você é mais forte que a sua ansiedade? Vamos pro tema. Antes, quero dar um oi aqui pro pessoal. Cida, Leandra, Pretinha, Crisa, Diane, Cruzinha, Cristiane, tá falando de Mato Grosso, Alta Floresta, legal, Fernanda, Joyce, a Cristina de Mato Grosso do Sul, Cristiane, na verdade, desculpa, Karina, Nayane, Alane de Sergipe, legal, terra aí da minha avó, da minha mãe também, Marli, Vitória, Kate, a Vivi de Penápolis, São Paulo, Tatiana, Vilma, Ronei, Nail, Nel, Ju, legal, Antônia, Naelva, Juliana falando de Atibaia, São Paulo. Bom, gente, muito feliz aqui com a participação de vocês. A Dalva da Paraíba, Sônia de São José do Rio Preto, Vivi de São Paulo. Que bom, gente. Legal estarmos juntos aqui. O que a gente tem para falar? É engraçado que quando a gente começa aqui na nossa live, vem uma motocada aqui, ó, em volta, que é impressionante. Eu tô aqui do lado do microfone aqui, tá quase aparecendo aqui na nossa imagem. Eu espero que não esteja atrapalhando, mas às vezes até deve me confundir aqui na minha cabeça. Mas vamos nessa. A Karina de Belo Horizonte, Verônica de Brasília também, muita gente aqui entrando, que legal. Bom, gente, o que a gente pode falar? Como é que a gente pode provar? O meu desafio de hoje é o seguinte: eu quero te provar que você é mais forte que sua ansiedade. E eu vi que muita gente comentou, eu acredito, tenho fé que sim, mas ao mesmo tempo, e não tem problema, às vezes a gente está passando por uma situação tão difícil, tão complicada, que teve muita gente que falou assim, eu não sei, será? Eu espero que sim, eu queria muito que sim, mas como se eu tivesse quase que uma certa dúvida, justamente por às vezes parece que a minha ansiedade está sendo mais forte do que eu. Então talvez eu esteja vivendo no momento que a minha ansiedade parece ser mais forte do que eu. Então acho que teve tudo a ver a gente falar para que, quem sabe, a minha intenção, eu falo muito aqui da minha intenção, do que eu fico colocando para mim antes da gente entrar na live, porque eu acho que já é uma grande dica. Uma grande dica do que intenção você está colocando ao fazer as suas coisas, ao seguir a sua vida, quando você acorda, quando você vai ter as suas atividades. Hoje, por exemplo, foi um dia bastante cheio, eu vi que tinha um monte de coisa para fazer, a gente está preparando um monte de coisa, seja para masterclass, tinha os atendimentos, tinha live. Consegui falar com a minha filha que ainda rapidinho, ela montou uma cabana lá na sala, uma cabana super especial, que tinha livro, o livro do Lucas Neto, um monte de coisa lá dentro, tinha lanche, tá lá ainda, com comida, com a boneca, com um violãozinho, com um livro, com um monte de coisa. Essa fica aí até uma dica, se você tem filho ou filha, quem sabe você não constrói uma cabana, um castelo, com o que tem ali, com a cadeira, com um lençol. Eu lembro de fazer isso às vezes quando eu era criança, e deu muita vontade de estar lá com ela para entrar nessa cabana junto. Mas então eu senti que hoje era um dia bem cheio, e o desafio é de que às vezes parece que a gente tem muita coisa, e se a gente deixa no automático, a gente se sente meio atropelado pela coisa. Então não estou fugindo do tema, já estou entrando no tema. Às vezes a gente acha que a nossa ansiedade está mais forte do que a gente, porque às vezes a gente vai deixando a coisa acontecer. Então, estou tirando esse exemplo para vocês refletirem sobre o dia a dia de vocês. E às vezes o que a gente está sentindo, os sintomas que a gente está tendo, se a gente deixa solto, aquilo parece que vai nos engolindo, vai crescendo, e às vezes a gente parece que vai diminuindo.
E por que a importância da intenção? Por que eu falei aqui em relação à intenção? Né? Qual que é a intenção de hoje? É justamente porque colocar a intenção vai ser um dia produtivo, eu vou botar com muita força, com muito amor, com muita garra, vamos encarar, vamos ir numa coisa depois da outra, e vamos botar a nossa intenção de energia, de amor, de contribuição, de garra. E quando a gente vai fazendo isso, é como se a gente fosse se fortalecendo diante daquilo que parece algo muito grande, seja um grande desafio ou vários desafios. E esse talvez seja um ponto importante para a gente pensar na nossa relação com a ansiedade, na nossa relação com a nossa ansiedade. Você já tem refletido sobre isso? Talvez colocado uma intenção de como é que você vai lidar com ela, vai lidar com o seu dia, né? Às vezes até o fato da gente não colocar uma intenção vai surgindo uma ansiedade. Vamos pegar esse exemplo. Nossa, eu tenho um monte de coisa para fazer, tem um monte de atendimento, tem vídeo para gravar, tem coisa para fazer, tem isso, tem aquilo. E aí, às vezes, essa agonia vai me atropelando, vai me agoniando, e daqui a pouco, às vezes, eu travo, eu paraliso, às vezes eu não consigo fazer. Então, se a gente deixa ser pego de surpresa, se a gente deixar a coisa meio correr muito solta, aquilo vai tomando conta e vai crescendo. E aí vai trazendo uma falsa ilusão que ela está sendo mais forte que a gente. Não, na verdade, uma falsa ilusão de que ela é mais forte que a gente. E a tese que eu quero defender aqui, não sou nenhum advogado, claro, todo mundo já sabe, eu sou psicólogo, mas eu quero defender a tese de que você, de que eu, de que todos nós somos mais fortes que a ansiedade. Às vezes ela pode parecer mais forte, às vezes talvez tenha um dia que na batalha ela ganhe uma batalha, mas como é que a gente percebe isso e a gente ganha a guerra? E talvez essa metáfora de guerra não seja a melhor, até porque a ideia não é a gente ficar lutando, a ideia não é a gente ficar guerreando com a nossa ansiedade. Pelo contrário, a ideia é a gente compreender, é a gente entender que ela nada mais é do que uma parte da gente. E como parte de um todo, a parte, ela não é igual ao todo. A parte é menor do que o todo. Principalmente se essa parte ela é criada por esse todo. Tô querendo complicar demais o papo, mas vamos pensar assim. Se o nosso organismo que está desenvolvendo a nossa ansiedade, ou seja, então o nosso organismo, ele é mais forte do que a nossa ansiedade. É como se nós fôssemos o criador e o sintoma e a emoção é o que está sendo criado. Então, naturalmente, sim, somos mais fortes do que a nossa ansiedade. E quando a gente compreende isso, quando a gente entende, quando a gente traz isso como a nossa realidade, a gente consegue encará-la de uma forma muito mais efetiva. A gente consegue abraçá-la. A gente consegue compreendê-la e a gente consegue, às vezes, entender a lógica da nossa ansiedade. Então, como eu falei, muito melhor do que essa ideia de ser uma guerra, porque a ideia não é a gente ficar combatendo, a gente ficar lutando, a gente ficar querendo, sei lá, de repente, né, ficar numa briga com a ansiedade, com os sintomas que a ansiedade traz, às vezes uma briga com sintomas físicos, uma briga com sintomas emocionais, e às vezes quando a gente fica brigando com eles se fortalecem, eles crescem, e aí às vezes dá essa sensação de que tá vendo, não, eles são mais fortes do que eu tô brigando e eu tô perdendo a briga, porque eles estão ganhando a briga. Mas quando a gente compreende que a ansiedade é talvez uma parte do nosso organismo, que de verdade talvez a gente esteja construindo, ou como se ele vem através de uma programação, ou para a gente falar de uma linguagem mais atual, como se fosse um aplicativo no nosso sistema,
que tem uma função de preservar a nossa vida, a gente pode entender e ajustar esse aplicativo. O que é mais forte, o celular ou o aplicativo que vem no celular? Então a gente pode pensar em diferentes analogias, e eu acho que é legal isso, a gente dar uma viajada, porque quando a gente às vezes abre um pouco o contexto, às vezes ajuda a gente a enxergar por diferentes ângulos, e ajuda a gente a ajustar essas coisas dentro da gente. O nosso nível de percepção, o nosso nível de atuação em relação a gente mesmo. E, por exemplo, se a gente tem nessa ideia de um celular e de um aplicativo, a gente pode ajustar o aplicativo e manter no celular ali. E essa talvez seja a grande ideia. Imagina que, por exemplo, a gente tem, como todo mundo tem, e eu sei por que é legal dar esse exemplo do celular, porque eu sei que acho que 99% das pessoas que acompanham aqui o Fala Ansiedade acompanham do celular. Então tá todo mundo com celular. Diferentes celulares, diferentes marcas, mas tá todo mundo aí com celular, né? Então, se a gente for pensar, a gente tá com o nosso celular. Agora vamos supor que a gente tem um alarme. E aí tá com um alarme ali. Isso já aconteceu com você? De você botar um alarme para um dia e de repente esse alarme tocar numa hora, no outro dia, mas numa hora que não era para ter tocado? Já aconteceu isso com vocês? Eu, por exemplo, às vezes hoje eu vou fazer alguma coisa que 3h30 eu vou botar um despertador. Aí amanhã, por exemplo, 3h30, é bem na hora que eu tô no meio do atendimento e aí vai lá o celular, toca lá o despertador. Ou seja, ele foi útil hoje. Aí amanhã, quando eu tô lá, ele tá me atrapalhando. E ele não tá me alertando pra nada, ele só tá me atrapalhando, né? Aí desculpa, né? Meu despertador. O celular tava no silencioso. Então o celular fica no silencioso. Até porque tá um monte de mensagem no WhatsApp, de tudo aqui, né? Ele fica no silencioso. Mas aí às vezes toca o alarme. Aí você tem que ir lá e desligar. Agora imagina que você tá lá com o celular, tocando o alarme, e você não sabe que é o celular tocando o alarme. E aí sabe aquele alarme que fica tocando, chega uma hora que tá te irritando, e se você não, imagina você não conseguir desligar o alarme do celular. Talvez esse seja o nosso grande desafio, né? A gente tem o nosso organismo, a gente tem um aplicativo da nossa ansiedade que pode ser muito útil. Às vezes, sem um despertador do celular, a gente não acorda, talvez a gente não se organiza, né? Não agenda ali algo que a gente precisa agendar, algo que a gente precisa se alertar. Mas quando ele começa a tocar fora de hora, isso é um horror. E se ele começar a tocar e a gente não entender, não souber o botãozinho de ir lá e desligar, a gente acaba ficando doido. Às vezes eu tô confundindo os botões de ignorar, e aí ele corta o alarme, ou a gente tá apertando aquele botãozinho do soneca. Eu aperto ali, daqui a pouco apita de novo. E aí, meu Deus do céu, eu não aguento mais isso. Então, toda a ideia aqui do que a gente conversa, toda a ideia aqui do nosso trabalho, o que a gente vai falar muito na Masterclass também, é justamente a gente entender melhor esses mecanismos para que a gente consiga perceber que existe uma função e existe uma programação e que a gente é mais forte, não só é mais forte, como a gente tem o poder e a capacidade de ajustar esse alarme. Se o celular é meu, se eu sou dono do celular, eu consigo ajustar o alarme. Agora, se eu tô com o celular e eu não sei mexer e ele fica apitando o tempo inteiro, isso vai me dar um desespero.
Às vezes esse apitar um tempo inteiro e eu não sei mexer é quando acontece com a gente, que a gente começa a ficar muito agoniado, morrendo de ansiedade ali, a gente não sabe aonde aperta para desligar. E aí aquilo ali vai tomando um poder tal que parece que é muito maior e mais forte que a gente. Então o grande desafio da nossa conversa aqui é que ao perceber que o celular é meu, que eu sou um celular e que eu posso desligar, ou acionar, eu posso entender a lógica do que está por trás, eu posso perceber que isso, em certo nível, minha ansiedade pode inclusive me ajudar, como um despertador pode me ajudar na hora certa, como às vezes um alarme da minha casa pode me ajudar na hora certa, mas que às vezes ele pode ser uma tortura na hora errada, quando eu não souber desacionar, quando eu não souber reprogramar e quando eu não estiver entendendo o que é isso. E aí a gente tem mais um desafio, eu espero que não atrapalhe o nosso áudio, que eu tô vendo, então temos aí um panelaço aqui ao mesmo tempo, mas eu acho que é importante a gente focar naquilo que pode nos ajudar aqui diretamente. Honro muito a presença de vocês que estão aqui, seja ao vivo ou seja ouvindo depois, para que a gente assuma a responsabilidade e a atitude de pelo menos a nossa saúde. Eu desejo tudo de melhor para o nosso país, eu desejo que a gente consiga, como nação, superar não só esse desafio que a gente está vivendo, relacionado à questão do coronavírus, do isolamento, do adoecimento, de como é que a gente vai lidar com a situação da nossa saúde, como é que a gente vai lidar com a questão da economia do nosso país, como é que a gente vai lidar com situações mais macro, mas ao mesmo tempo eu tenho uma convicção muito grande de que é importante a gente assumir também as atitudes e os movimentos relacionados a gente mesmo, do que a gente pode fazer no nosso dia a dia, de como a gente pode contribuir no nosso dia a dia e de como é que a gente pode continuar a nossa live com uma panelada aqui danada na minha orelha e espero que não esteja atrapalhando tanto a nossa live. Então, gente, sei lá, pode parecer um papo meio maluco. Poxa, Pedro, celular, aplicativo, o que você tá falando? Eu tô super agoniado aqui com a minha ansiedade. Então, vamos tentar entrar um pouco mais aí na nossa história, na nossa agonia, na nossa angústia. E vamos fazer isso sim. Qual talvez seja aí uma outra forma da gente enxergar, qual seja aí talvez uma outra forma da gente perceber que a gente é mais forte do que a nossa ansiedade. E aí talvez, e esse é até um tema que eu estou ajustando para o nosso próximo Fala Ansiedade, às vezes aquilo que está parecendo ser a nossa dificuldade, aquilo que está parecendo ser o nosso problema, pode ser a semente e a raiz e o princípio da resolução. Se nesse momento a gente tem questões que estão nos atrapalhando, se tem questões que estão tirando nosso foco, se estão questões que às vezes estão atrapalhando aqui a atenção, o barulho, será que isso pode ser um convite ainda mais para a nossa capacidade de concentração? Será que isso pode ser ainda mais a nossa capacidade de fortalecimento no sentido de tomar atitude em relação à superação? A gente falou sobre isso no episódio passado, né? Superação em tempos de crise, que envolve tomar atitude. E às vezes, se eu me coloco uma disposição de que nessa hora que o negócio está pegando, é a hora que eu vou mais agir, se é nessa hora que estou tendo uma coisa que está me atrapalhando, eu vou mais focar. Se nessa hora onde a dificuldade está apertando, é onde eu vou puxar mais força. Porque às vezes se tivesse mais tranquilo, você não precisasse talvez estar gritando um pouco mais, se a gente não tivesse interrupções, de repente talvez eu não teria necessidade de colocar mais intenção, mais energia.
Mas quando eu coloco mais intenção e mais energia, às vezes pode ser que esse foco e essa energia seja mais produtiva do que às vezes se eu não a tivesse. Muitas vezes em tempos de crise são tempos de grandes mudanças. Muitas vezes em tempos de dificuldade são momentos de grandes renovações. Porque é justamente onde a gente encara a situação de que daquele jeito que tá, não dá para ficar, a gente precisa fazer alguma coisa. Desse jeito que tá, não dá para se manter igual, não dá para se manter indiferente. E aí ou eu vou sucumbir, ou eu vou desistir, vou falar, cancela aqui porque eu não tô dando conta, ou eu vou falar mais alto, eu vou botar mais força, vou botar mais energia, vou convidar vocês a trazerem uma força interna ainda maior. E de repente isso pode ajudar a gente a perceber que de fato a gente é sim mais forte que a nossa ansiedade. Não para brigar com ela, mas se perceber tão maior que ela, que a gente possa abraçá-la, que a gente possa acolhê-la, que a gente possa compreendê-la. E às vezes aquilo que está atrapalhando a gente, como pode ser a nossa ansiedade, talvez seja só um movimento, às vezes ali, de desespero, um movimento ali de não sei mais o que fazer, um movimento de não percebo que eu tenho coisas melhores para fazer. E aí com compreensão, com menos julgamento e segurando nosso desejo de brigar, de criticar e de trazer ainda mais conflito, mas trazendo compreensão, a gente pode se apaziguar, a gente pode relaxar, a gente pode encontrar uma paz dentro da gente mesmo, no meio do caos. Encontrar uma paz dentro da gente, no meio do caos. Encontrar uma paz dentro da gente, no meio da minha ansiedade, é aonde talvez a gente consiga de verdade superá-la, transcendê-la. Quando a gente fala em superação, quando a gente fala em transcender, tem a ver com transpor, ir além. A gente está falando aqui de agora eu vou lá e ficar de picuinha, vou brigar, vou sair aqui, dar licença, vou mandar todo mundo calar a boca que está atrapalhando a minha live, está atrapalhando a nossa live, nosso programa. Você acha que ia adiantar isso? Quem acha que ia adiantar isso aqui, me fala. Às vezes a gente brigar com os sintomas da nossa ansiedade é a mesma coisa de eu querer fazer uma coisa de brigar e ficar gritando aqui, mais um gritando aqui para ver se vai resolver alguma coisa e não sei. A minha convicção, a minha crença é que não. E de repente, quando a gente às vezes consegue buscar quando a gente consegue buscar uma paz, uma tranquilidade, e às vezes buscando até alguns recursos da meditação aqui, e aí eu quero agradecer a compreensão de vocês, porque às vezes buscando alguns recursos de meditação aqui, até para a gente compreender que muitas vezes a gente acha que a gente é aqueles ruídos, né? A gente acha que a gente é os ruídos do nosso pensamento, daquelas agonias. É como se a gente achasse que a gente fosse as nuvens. E às vezes as nuvens estão calmas, às vezes as nuvens estão pesadas, às vezes as nuvens estão carregadas, às vezes as nuvens estão tão carregadas que estão trazendo um monte de trovoada. Às vezes as nuvens estão tão carregadas que parece que elas escurecem o céu. E aí parece que não existe céu, ou não existe sol, porque as nuvens estão muito pesadas. E a gente não consegue, às vezes, enxergar esse céu. E um exercício meditativo, e eu acho que é um exercício que ajuda a gente a
se reavaliar diante da nossa ansiedade é justamente a gente compreender, e aí eu trago muito isso do exercício de meditação, que a gente não é a nuvem, a gente é o céu. A gente não é a nuvem, a gente é o céu. E quando a gente percebe que a gente é o céu, não querendo se colocar maior do que ninguém, ou com uma, sei lá, uma mania de grandeza para esconder, às vezes, alguma coisa que eu me sinto menor, mas como todos nós temos uma reflexão em relação a sermos muito maior do que os nossos pensamentos. A gente é muito mais do que os nossos pensamentos, aquela fala, aquela briga, aquela vontade, aquela agonia, e me bateu, vou bater de volta, aquele bateu, levou, aquela reatividade toda. Às vezes a gente fica tão identificado com essa agonia que a gente acha que a gente é essa agonia. E um grande convite de um movimento mais meditativo é perceber que a gente é além disso. E que existe também esse movimento. Essa agonia também faz parte. Mas a gente é além disso. O que é maior? O que é maior? Vou perguntar para vocês aqui. Estou vendo um comentário. Que legal que vocês estão continuando junto comigo aqui. Agradeço. O que é maior? O céu ou as nuvens? Vamos perguntar para vocês, para a gente interagir aqui. Olha só. Acalmou. Acalmou. Graças a Deus acalmou. Mas o que é maior? O céu ou as nuvens? Por assim dizer, então, o que é mais forte? O céu ou as nuvens? Vivi, obrigado, é o céu. O céu. Marli aqui comentando, legal. Ou se a gente for buscar uma outra analogia, a gente tá bem filosófico hoje, né? A Nara falando aqui o céu também, Karine céu, legal, céu, Ju, céu. O que é maior? O mar ou a onda? O céu, claro, todo mundo respondendo, que bom. Pois é. O que é mais forte? É o céu ou as nuvens? E no mesmo caminho seria, o que é mais forte? O mar ou a onda? Às vezes, o mar, ali, que bom, o mar, o céu, esse mar. Ao mesmo tempo, se esse nosso episódio tá filosófico, ele tá poético também, né? Estamos falando do mar, do céu, do sol ainda a gente não falou, mas eu já fui seguindo a poesia, né? É muito tempo enclausurado em casa, né, gente? A gente vai trabalhando. E esse talvez seja o grande desafio. Às vezes, em momentos de dificuldade, a gente consegue valorizar mais as coisas. Como eu disse, e eu quero muito, vai ser esse, eu estou bem decidido, a gente vai decidindo meio passo a passo, mas realmente eu acho que tem tudo a ver o nosso próximo episódio ser o que eu quero falar, que é o problema, às vezes é a solução. E aí fica isso no ar, a gente vai falar mais sobre isso. Mas hoje a gente está falando sobre você é mais forte que sua ansiedade. Pedro, o que você bebeu, o que você tomou? Você está falando de celular, de aplicativo, de céu, de nuvem, de mar, de onda. O papo aqui não era ansiedade? Tá falando de tudo, de panelaço, de barulho, de céu, de mar, de onda, de nuvem, de raio. Mas eu tenho, ao mesmo tempo, e claro, brincadeiras à parte, a convicção também que vocês estão me acompanhando aqui. E a convicção de que às vezes quando a gente extrapola nos exemplos, e às vezes a gente
desvia um pouco daquilo que a gente está vivendo, mas para a gente enxergar por outro ângulo, às vezes a gente tem grandes insights, a gente tem grandes ideias e a gente consegue relativizar muito aquilo que às vezes parece que está sendo tão grande e tão forte, né? Meu Deus, essa onda está tão forte que ela é mais forte que o mar. Meu Deus, essa nuvem está tão forte que ela é maior que o céu. Mas é bom a gente pensar, é bom a gente se acalmar e se fortalecer, que aí a gente vai perceber que não tem como a onda ser mais forte que o mar. Não tem como a nuvem ser maior e mais forte que o céu. E não tem como a nossa ansiedade ser mais forte que a gente. Ei, Alessuque! Rapidinho, porque, poxa, que saudade, México! E aí, gente, como é que vocês estão? Daisy, México, Alessu, grande dupla de DJs aí do Sul. Gente, então, talvez essa live de hoje seja mais inspiracional, como já, né, tenha dado a entender pelo tema. Mas eu acho fundamental a gente perceber e se perceber mais forte. Uma coisa que eu acho que é muito importante do meu trabalho e ao mesmo tempo é uma grande satisfação poder atuar nessa área, digamos assim, porque às vezes a gente está se sentindo desse tamanhozinho aqui. Quem está ouvindo por algum aplicativo de podcast, eu estou mostrando os meus dedos aqui pequenininho e às vezes parece que o problema está aqui grandão, né? A gente tá se sentindo pequenininho aqui e às vezes parece que meu problema é grandão. Eu me sinto pequenininho aqui, a minha ansiedade parece que tá grandona e parece que ela me engole. Parece que ela me domina. E ao mesmo tempo, quando a gente vai trabalhando, a gente vai se trabalhando, a gente vai trabalhando os nossos sentimentos, as nossas emoções, vai trabalhando a nossa história de vida, percebendo da onde vem a nossa força. Quando a gente vai relativizando os nossos desafios com aqueles que a gente já enfrentou, a gente já viveu e já superou. E aí a gente vai se conhecendo melhor e a gente vai fazendo uma gestão em relação ao que a gente está focando. Se a gente está focando mais no problema, ele cresce, parece que ele fica maior e a gente vai focando na gente mesmo, no nosso bem-estar, no nosso autocuidado, no nosso amor próprio, na nossa força, na força que veio antes da gente, que a gente está indo e que a gente está seguindo. Parece que proporcionalmente a gente vai se trabalhando e a gente vai percebendo que na verdade a gente é muito maior do que às vezes essa dificuldade que parecia que engolia a gente. Às vezes ela até ficou do mesmo tamanho, mas de repente eu me percebi muito maior e aí agora ela não está me dando tanto medo. E aí eu posso não ficar aqui querendo brigar com ela, mas talvez eu possa até incorporá-la, agradecê-la, perceber a utilidade que ela tem. E aí, às vezes, isso é o suficiente para que isso se reequilibre na minha vida. Se eu percebo a utilidade que naturalmente o meu alarme do meu celular tem, eu consigo colocar ele para uma coisa que vai me ajudar. Eu consigo entender que na hora que ele está tocando, por mais que às vezes seja de manhã, eu levo um susto e eu fico com raiva dele, ele está me ajudando a me despertar para fazer as coisas que eu mesmo preciso fazer. Então é uma questão de eu organizar, ajustar e entender que ele é útil. A ideia não é jogar fora e quebrar o celular porque o alarme está tocando. Imagina se toca o nosso alarme e a gente quer tacar ele na parede. Então, a ideia dessa nossa conversa, que legal, gente, aqui, joinha, pessoal conectando, que bacana. Então a ideia é justamente essa percepção. Por mais que não seja algo tão assim técnico e objetivo, às vezes a gente precisa de conteúdos inspiracionais também. Porque às vezes é isso que nos move, a gente não é um robô. A gente não é um robô. Às vezes a gente quer tentar ser um robô, né? Ah, então eu não vou sentir, tá doendo, então eu vou parar de sentir. Eu queria não ter sentimentos, porque os meus sentimentos me fazem sofrer. Mas os nossos sentimentos fazem parte de ser quem a gente é. O grande desafio é como é que a gente abraça os nossos sentimentos.
Tudo bem que é bonito às vezes um dia que o céu tá azul e não tem nenhuma nuvem. Mas imagina se não tivesse nenhuma nuvem no céu. Ia ser meio estranho, né? Não ia compor a beleza do céu, às vezes, sem nenhuma nuvem sempre. A gente nem ia achar bonito um dia, claro, porque ia ser sempre aquela coisa ali, às vezes sempre ser aquele solzão. Às vezes é legal ter uma nuvem. Imagina um mar sem onda. E às vezes a gente, sem um grau de ansiedade, que pode nos mover a querer se preparar para alguma coisa que está por vir, um certo grau de ansiedade que pode ajudar a gente a se organizar para a nossa vida, se preparar para aquilo que a gente vai fazer, para que a gente tente se organizar para dar o melhor da gente mesmo. Um certo grau de ansiedade faz com que a gente estude para uma prova, faz que a gente se prepare, se organize para uma viagem, para uma coisa legal que a gente quer fazer, para um desafio que a gente vai enfrentar. Um certo grau de ansiedade pode ajudar a gente a se organizar, às vezes para a gente se entregar ao máximo, às vezes numa entrevista de emprego, às vezes para a gente se entregar no trabalho que a gente vai fazer, naquilo que a gente quer construir, nos nossos sonhos, nos nossos planos. Um certo grau de ansiedade é o que vai nos mover para ter um nível de alerta em relação à nossa vida. E quando a gente se percebe, quando a gente percebe a grandeza do nosso ser, a gente consegue relativizar e entender que a gente pode, dessa forma, dosar a nossa ansiedade para esse ponto que eu estou dizendo aqui, para esse ponto que complementa, para esse ponto que ajuda, para esse ponto que compõe. Assim como talvez as nuvens componham o céu, talvez como as ondas compõem o mar, e talvez como a nossa ansiedade de alguma forma nos compõe, nos ajuda. Quando a gente de fato percebe o nosso tamanho. Quando a gente percebe o nosso tamanho. Talvez se a gente está na dúvida, se a gente é mais forte que a nossa ansiedade, talvez não seja o problema de pensar da força da ansiedade. Talvez seja o problema de não reconhecer a nossa força, a nossa grandeza. E aí talvez da onde vem a nossa força? A nossa força pode vir dos próprios desafios que a gente já enfrentou. A nossa força pode vir e vem de quem veio antes da gente. A gente falou sobre isso em outros episódios. A nossa força vem dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós. Tem alguns memes até falando, né? Às vezes os nossos avós, bisavós ou tataravós foram convocados aí à guerra. Foram, talvez, chamados a ter que cruzar um oceano com condições muito menos favoráveis do que a de hoje para ter, talvez, uma nova oportunidade de vida. Os nossos avós e bisavós talvez foram trazidos, escravizados da África, de forma involuntária, para um trabalho forçado. Quanta luta, quanta força a gente não tem de quem veio antes da gente. Quanta luta, quanta força não foi necessário para que a vida continuasse. Como a gente pode honrar e agradecer as grandes e grandes dificuldades que a gente teve e que a gente teve como humanidade na nossa sobrevivência. Se a gente for olhar e analisar a nossa história, pegando até outros momentos de grandes calamidades, de grandes crises, de grandes enfermidades, de grandes injustiças, de grandes dores, de grandes desequilíbrios, e ao mesmo tempo parece que talvez a força da vida, da superação, foi sempre de alguma forma maior para que a gente chegasse aonde a gente está hoje. E de alguma forma essa vida
veio seguindo para que a gente chegasse através, sim, dos nossos familiares, como eu falei, lá dos nossos tataravós, bisavós, tataravós, avós, pais. Se a gente for pensar aqui nos que a gente conheceu, quanta força, quantos desafios, quantas dificuldades minha mãe não enfrentou, meu pai não enfrentou, meus avós não enfrentaram. Momentos de desespero, de dificuldade, de muito menos recursos, de uma situação muito menos favorável do que a gente está tendo hoje. Então, da onde vem a nossa força? Isso vem de lá. Vem da força da vida, que tem a ver com a nossa superação, que tem a ver agora com o nosso desafio de, ao mesmo tempo, se fortalecer e se empoderar, e agora com a gente. E agora como é que a gente vai encarar o nosso desafio? Não estou dizendo que pelo fato, talvez, deles parecerem maior, o nosso é pequeno. Mas é a nossa parcela de desafio que a gente tem aqui agora para encarar. É a nossa parcela de desafio que a gente tem para encarar e que a gente tem para criar, para construir. Porque ao mesmo tempo, se a gente for pensar, talvez eu estava falando aqui das dores, dos sofrimentos, mas quanta coisa bacana também não foi sendo construída. Muito do que a gente vê nas nossas cidades, aonde a gente está, onde você mora, muitas das coisas que, se a gente olhar ao redor, foram construídas por pessoas que estavam lá trabalhando, algumas idealizaram, algumas organizaram, outras foram lá, botaram a mão na massa e construíram, e a gente vai se construindo também assim como sociedade. E agora cabe a nós o que a gente vai fazer com essa nossa parcela de responsabilidade, com a nossa vida, com a contribuição que a gente quer dar. E talvez, se nesse momento a gente isolado, cada um no seu campo, talvez a gente possa se sentir mais unido como humanidade, no sentido de que desejo a gente vai tocar esse mundo, cada um com a sua parte. Cada um na sua parcela ali. E de repente eu acho que, não sei, pode ser só viagem minha, mas espero que vocês se conectem com essa viagem no sentido de agora nos chamar à responsabilidade, não só da gente ficar no embate aqui, só do nosso pensamento aqui, só da nossa agonia, porque às vezes só nosso pensamento, essa nossa agonia talvez seja um reflexo da gente talvez perder a imagem maior. A gente se perder da imagem maior. A gente fica às vezes tão se emaranhado ali na nuvem, na tempestade ou na onda, que a gente não enxerga, em inglês fala big picture, né? A imagem maior, um contexto maior. Um contexto maior da nossa força, da nossa capacidade, da nossa responsabilidade, da nossa vida, da nossa felicidade, da nossa contribuição. Às vezes a gente se sente tão pequenininho, como se fosse uma formiguinha, que fosse uma formiguinha que não fizesse a menor diferença. Mas como aquela história que também é inspiradora do beija-flor, que a floresta estava pegando fogo e de repente o beija-flor ia lá, pegava lá uma gotinha na água do lago, ia lá e cuspia na floresta pegando fogo. Ia lá, cuspia na floresta pegando fogo. E o pessoal, meu Deus do céu, olha esse beija-flor, ele tá achando que ele vai apagar o fogo. O beija-flor achando que vai apagar o fogo da floresta. E aí de repente, não sei bem como era a história, mas talvez o beija-flor vira e falou, pelo menos eu tô fazendo aqui a minha parte. E é claro que cada um de nós temos aí a nossa parte, com a nossa individualidade, com o nosso contexto, com os nossos desafios, com as nossas particularidades, com os nossos sofrimentos. Mas quem sabe às vezes a gente, talvez com todo esse papo bem maluco de hoje, a gente possa plantar aí, regar algumas sementinhas em relação a essa nossa força, essa nossa grandeza, como indivíduos, como espécie, como sociedade, como agentes da continuação da nossa vida e como sendo pelos desafios de hoje, até helicóptero está passando aqui, gente, pelos desafios de hoje, convocados a dar a volta por cima, pela gente mesmo, por quem a gente ama, pelo mundo que a gente vive. E vamos nessa, e tamo junto.
E vamos nessa, tamo junto. E quero agradecer a audiência de vocês, a paciência de vocês, quem está aqui até agora, quem está ouvindo também em outro momento, se chegou até esse ponto. Eu honro a sua atenção, honro a sua energia, honro a sua dor, honro a sua ansiedade, que talvez esteja aí com um propósito, mas honro ainda muito mais a sua grandeza e que você tenha a convicção de que você é mais forte que a sua ansiedade. E se a gente falou lá atrás de intenção, a minha intenção é que no final dessa live eu conseguisse te convencer que você é mais forte que a sua ansiedade. Pedro, não sei se eu convenci isso. Não sei se eu convenci isso falando do céu, do mar, da floresta, do beija-flor, do celular, do despertador, da nuvem, da onda, do panelaço. Talvez seja um papo muito louco ao ponto de ter desviado a nossa atenção, que nesse momento, nossa, foi uma viagem tão grande que eu até esqueci que eu tenho ansiedade. Bom, gente, mas é isso. Vai ficar salvo assim, tá? Vitória perguntando. Tô vendo aqui um monte de comentário. Acabei nem dando muito espaço aqui pra gente falar, né? Mas o bom é que agora a gente tem uma nossa nova linha editorial. O pessoal falou, nossa, mas que negócio é esse? Linha editorial do Fala Ansiedade. Eu só quero dizer que a gente tem agora, além do Fala Ansiedade temático como esse, como a gente vai ter o próximo, a gente tem o nosso plantão Fala Ansiedade. E no plantão Fala Ansiedade é justamente o momento que a gente tem para tirar dúvidas, abrir comentários. Então eu vou lendo, a gente vai respondendo, é muito debate pronto, foi bem divertido, foi bem empolgante também, eu fiquei muito feliz com a participação de vocês. E aí a gente vai sempre, no final, às vezes parece que sobra comentário, sobra pergunta, então isso me... desculpa se não tô dando tempo para ler o seu comentário ou ler a sua pergunta, continua aqui comigo, vai ser possível sim, a gente vai ter esse plantão justamente para fazer isso. Amanhã, quarta-feira, a gente vai ter também. Eu ainda não consegui organizar um horário, tá? Porque às vezes é difícil planejar um horário para o Fala Ansiedade diante de toda uma agenda. Então é assim, a gente entra igual plantão, a gente não sabe que horas vai ser, abriu, quem tiver lá, a gente vai respondendo pergunta, vai comentando, vai interagindo. Depois ela fica salva assim durante 24 horas no Instagram. Então fica por 24 horas aqui no Instagram, mas ela depois vai ficar salva no YouTube. Então no YouTube, se você botar lá Pedro Costa Fala Ansiedade, se inscrever lá no meu canal, ativar o sininho, aí toda vez você vai receber, tem todos os conteúdos lá. Se você se inscrever ou se você usar o Spotify, ou o Deezer, ou o iTunes, também vai estar tudo lá, e tá tudo lá. Se você de repente está nesse momento, às vezes, buscando alguma coisa para fazer, vale a pena você ir lá, assistir todos os episódios, ou ouvir todos os episódios, escolher pelo tema. Eu só não aconselho começar do primeiro, porque eu acho que se você não tá achando tão legal esse, eu acredito que eu tenho melhorado com o tempo. E se você não acha que tem melhorado com o tempo, não me fala para eu manter essa ilusão de que eu acredito que eu tenho melhorado com o tempo. A gente tem 61 episódios, eu acho que tá melhorando. Então não começa do 1 não, porque às vezes você vai desistir no meio do caminho. Vai pegando por tema, vai pegando por os últimos, fica à vontade, mas pode voltar lá, às vezes tem alguns temas, tem muita gente que me pergunta algumas coisas que não sabe, que a gente já falou sobre isso, né? Então a gente já falou sobre um monte de coisa, tem muito mais coisa ainda pra gente falar. Agradeço demais a audiência, a paciência, o carinho de vocês, agradeço demais a gente ter passado esse tempo junto. Obrigado aqui pelos comentários, pela participação, pelo coraçãozinho. Se você estiver em outra rede, deixa essa curtida, deixa o seu comentário. Isso me ajuda a entender de que está fazendo sentido para vocês e me motiva a continuar. E desejo de verdade muita força, muita percepção da sua força, que com certeza isso vai
ajudar a equalizar e ajustar e compreender que você é muito mais forte que a sua ansiedade e que você pode atuar e ajustá-la, assim como você ajusta o aplicativo do alarme do seu celular. A gente vai falar mais sobre isso. Se inscrevam lá no podcast, se inscrevam lá na Masterclass, eu já estou variando aqui. Se inscrevam na Masterclass, chega de crise, e a gente vai falar especificamente sobre o que a gente precisa aprender, desaprender e desenvolver para não ter mais crise de ansiedade. Como se a gente pegasse esse aplicativo que tem no nosso organismo de crise de ansiedade e ajustasse ele para a gente não ter mais essa crise. Para que a gente ajuste ele para que a nossa ansiedade esteja no nível de equilíbrio, que nos ajude e que pare de nos atrapalhar. É isso, gente. Tudo de melhor para vocês e até a próxima.